Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a influência dos outros, dos nossos amigos, da nossa família, no nosso objetivo de mudar a alimentação, de emagrecer. Eu acho bastante interessante a gente abordar esse tema, né? Porque muitas vezes nós somos julgados pelo olhar de outra pessoa, né? Imagina a gente comendo um bolo, né, Flávia? Chega alguém e fala assim: aí, não quer emagrecer? Tá comendo esse bolo? Tem um julgamento sempre, né? E eu gostaria muito que você falasse sobre a importância, né, Flá, das pessoas nesse objetivo nosso de mudar a alimentação, de melhorar a qualidade Uhum. alimentar, de emagrecer, né? É, Eu acho que tem, primeiro o que você falou, que é uma questão da gente se sentir julgado, e de como que isso afeta a nossa percepção sobre a nossa pessoa. E também tem aquilo que muita gente fala, que é a sensação de falta de apoio para uma tentativa de ter um novo estilo de vida, tá? Então, Rô, eu acho que para a gente falar um pouquinho sobre isso, vale até a gente eu falar um pouco sobre psicologia e sobre o mecanismo da projeção. Projeção na psicologia, pessoal, é um mecanismo de defesa que faz com que a gente enxergue nas outras pessoas características de personalidade que são sim dos outros, mas que também são nossas, mas que a gente não aceita como fazendo parte da nossa personalidade. E normalmente a gente projeta aquilo que a gente não gostaria de ter, né? Aquelas características que a gente não considera que são muito legais. Então é muito fácil a gente perceber a tentativa do boicote das outras pessoas em relação à nossa dieta, por exemplo, mas é muito mais difícil a gente perceber o nosso próprio boicote diante, né, do caminho que a gente está escolhendo. Então, muitas vezes a gente sente que o nosso objetivo fica difícil de ser alcançado por causa da influência dos outros. Isso até é verdade, a gente sabe que o ambiente em que a gente vive influencia muito, né, a maneira como a gente se alimenta. Só, pessoal, que isso não é uma condição essencial para que a gente consiga mudar. Isso porque, na verdade, o problema não está no que o outro faz, no que o outro diz, mas na maneira como aquilo entra dentro da gente e desperta lados nossos que já existem. Então, essa a dinâmica do relacionamento, ela traz muito isso pra gente, né? Tentar observar que lados nossos que surgem quando a gente está na companhia de algumas pessoas. E é muito interessante porque o que a psicologia mostra é que a nossa personalidade ela é muito mais ampla do que a gente imagina. A gente tem lados diferentes, né, que muitas vezes aparecem, a gente até se assusta, nossa, nem imaginava que eu poderia reagir assim numa situação como essa, tá? E muitas vezes o olhar do outro, o que o outro diz ao nosso respeito, pode acabar cutucando alguma coisa que já existe lá dentro da gente, e aquilo toma conta da nossa personalidade naquele momento e pode atrapalhar a busca do nosso objetivo. e eu acho interessante que é importante ter essa análise, esse autoconhecimento para buscar pessoas que são motivadoras, que são apoiadoras Isso. desse objetivo, né? E se tiver alguma pessoa que desperta algo de querer, de desistência, de julgamento ou de algo que ninguém nunca me apoia, né? Ver como pode trabalhar essa questão, né? Porque às vezes Uhum. o convívio com uma pessoa a gente não tem como cortar, né? Se é um irmão, Isso, se é um isso. melhor amigo, né? Como que a gente lida com essas É. situações de convívio, né, Flá? Ah, com certeza. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque assim, para a psicologia, pessoal, se a gente não muda os nossos padrões, não adianta a gente mudar de amigo, não adianta a gente mudar de namorado, de colegas de trabalho, que se algo dentro de nós não se transforma, a gente vai acabar estabelecendo o mesmo modelo de relação com outras pessoas. Então, por isso que é legal a gente parar para se observar, entender que lados nossos que existem e podem atrapalhar a nossa vida. Agora, é o que você falou, em algumas situações a gente até pode abrir mão, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma amiga minha que é muito competitiva, eu digo para ela que eu tô de dieta, ela vai querer saber logo quantos quilos eu emagreci. Eu conto para ela e em seguida ela sempre vai me dizer que emagreceu mais do que eu. Isso pode despertar em mim o meu lado competitivo. E aí eu posso sair do meu foco, começar até a escolher uma dieta super radical para mostrar que eu emagreci mais do que ela. Né? Então, na verdade, o que acontece aqui é que o meu foco sai de mim
para mostrar para o outro que eu sou melhor do que ele. Se essa minha amiga tivesse me cutucado dessa maneira e eu não tivesse essa necessidade de provar o meu valor, muito provavelmente eu não entraria nessa competição. Então isso tem muito a ver comigo, não só com o outro. E quando a gente coloca a culpa do nosso processo não dar certo só nas outras pessoas, a gente está projetando, a gente está tirando a responsabilidade da nossa mão e colocando nos outros. E por um outro lado também, Rô, o que acontece é que às vezes a gente também acha que se a gente não tiver a ajuda de outras pessoas, a gente não vai conseguir. A gente também projeta o lado bom, né? A potência de transformação, né? Então, a gente não dá conta de mudar se a gente não tiver outras pessoas à nossa volta. Será que isso é verdade? Né? Será que a gente precisa mesmo de outras pessoas? Ou a gente precisa tentar entender quais lados nossos ainda não estão decididos, eles ainda não tomaram, escolheram um caminho, que lado nosso que ainda não acredita na nossa própria capacidade de mudar? Quantas vezes a gente fala que a gente está de dieta e ouve alguém falando, nossa, de novo, né? Você não desistiu ainda? Você nunca consegue emagrecer? E aí fala, nossa, aí eu fico mal depois que eu ouço uma coisa dessa. Por quê? Muito provavelmente dentro de mim tem um lado meu que também não acredita na minha capacidade de mudar. Então aí acontece essa ressonância, como se fosse uma constelação. Algo de fora puxando algo que existe dentro de mim. Então por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento, né? Pra gente entender, né, o que está dentro da gente que pode ser influenciado pelo mundo em que a gente vive. E eu acho muito interessante esse tema, porque a gente começa a perceber, né, o quão é complexo uma mudança que a gente deseja para a nossa vida. Quer dizer, na questão da alimentação, a gente sempre questiona, né, pessoal, poxa, tenta se autoconhecer nas escolhas alimentares. Por que você come em excesso? Essa reflexão é sempre interessante e necessária para mudar a forma de pensar e, consequentemente, as escolhas. Mas também tem um lado emocional de autoconhecimento que tem tudo a ver, que impacta também na escolha alimentar, né? E é muito pessoal, é algo muito emocional, né? É até muito que a gente falou num outro vídeo, né? Na questão de falta de força de vontade ou a capacidade da gente se proteger de uma situação. Quantas vezes a gente não fala, eu não consigo emagrecer porque os meus amigos só me chamam para sair para programas que tem comida, né? E você mesmo deu exemplo. Então tá bom. Então, se alguém tá me chamando para ir num rodízio e eu quero participar desse encontro, será que eu não posso dar uma puxadinha para um restaurante do mesmo tipo de comida, mas que seja à la carte? Então, na verdade, muitas vezes a gente também justifica a nossa desistência do projeto porque os outros, né, de alguma maneira levaram a gente a fazer alguma coisa, mas se a gente, de alguma forma, tá muito afinado com o que a gente quer, a gente de repente pode transformar aquela situação para que ela seja mais interessante para o nosso objetivo. E só para fechar, né, Flávia, o quanto aqui que a gente discute a questão das dietas e tudo mais, isso pode ser perigoso, porque a regra já está pronta, eu sigo aquela regra e não me olho. Isso, não percebo o que vai me influenciando. Né? Isso a gente fala muito nos vídeos aqui, né? Que tem que ter esse autoconhecimento, não tem como fugir, né? Eu acho que vale até passar um exercício super interessante, que é o da gente poder escrever numa folha de papel tudo que a gente acha que atrapalha o nosso processo de emagrecimento que vem das outras pessoas. Então a gente pode descobrir de repente que tem aquele olhar de desaprovação, tem a mãe que faz o doce preferido quando a gente diz que a gente quer emagrecer, tem os amigos chamando a gente para programas com muita comida e tentar avaliar depois se a gente não está fazendo isso com a gente da mesma maneira como os outros fazem. E o inverso, né? O que a gente espera dos outros, o que a gente gostaria de ter vindo dos outros como forma de apoio. E de repente a gente fala da questão, né, da motivação, de acreditar que a gente é capaz e também poder se perguntar, será que eu tô dando isso para mim também? Será que eu tô trazendo isso para minha vida hoje? Tô estimulando, né, essa crença em mim mesmo? E aí a gente vai conseguindo colocar em prática e recolher essa projeção, né, trazendo para nossa mão e criando responsabilidade pelas nossas escolhas. E é isso aí, né? É isso aí. É muito interessante, como sempre, né? A questão da psicologia no momento de mudança alimentar. E, pessoal, novamente nós agradecemos, né, por vocês estarem aí assistindo esse vídeo. Comentários, sugestões, é só escrever aqui embaixo do vídeo que a gente lê, responde e traz também os temas aqui para os vídeos para vocês, tá bom?
Ok, pessoal, obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.